Nós conhecemos um amor tão grande e esse amor lança fora todo medo. Então, hoje nós estamos aqui, Pai, para te adorar. Estamos aqui para te honrar. Estamos aqui humildemente para aprender da tua palavra. Que a tua palavra venha aos nossos corações e que hoje seja mais um dia da tua revelação, do teu direcionamento e das chaves que precisamos, Pai, para romper em fé. Assim eu oro e te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos fazer o nosso devocional do Charles Spurgeon. Hoje ele está falando sobre Oséias 3:1. O Senhor ama. Anotem aí, Oséias 3:1, para depois vocês meditarem na palavra. Cristão, olhe para trás, para toda a sua experiência e pense na forma como o Senhor, seu Deus, o guiou pelo deserto e como ele o alimentou e vestiu todos os dias. Como ele suporta o seu mau comportamento, como ele tolera todos os seus murmúrios e anseios pelas panelas de carne do Egito. Como ele tem aberto a rocha para suprir e alimentá-lo com o maná que vem do céu. Pense em sua graça, que é suficiente em todos os seus problemas. Como seu sangue tem sido perdão para todos os seus pecados. Como a sua vara e o seu cajado o consolam. Quando assim você olhar para trás, para o amor do Senhor, então permita que a fé examine o seu amor no futuro, pois lembre-se de que a aliança e o sangue de Cristo contém mais em si do que o passado. Aquele que o amou e perdoou nunca deixará de amar e perdoar. Ele é o Alfa e também será o Ômega. Ele é o primeiro e será o último. Portanto, lembre-se de que, quando passar pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, pois ele está com você. Quando você enfrentar as águas frias do Jordão, não precisa temer, pois a morte não poderá separá-lo do seu amor. E quando chegarem os mistérios da eternidade, você não precisa tremer, porque eu estou perto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, alma, o seu amor não está renovado? Isso não o faz amar Jesus? Um voo pelas planícies ilimitadas do éter, do amor não inflama o seu coração e a compele a se deleitar no Senhor, seu Deus? Certamente, enquanto meditamos no amor do Senhor, nossos corações ardem dentro de nós e ansiamos amá-lo ainda mais. Amém? Já começa assim, rasgado, né? Vamos meditar e olhar o amor do Senhor. Porque a gente ainda tem... É interessante como as coisas de Deus, ela é muito alinhada. Durante essa semana, e hoje já é sexta-feira, nós estamos aprendendo o caráter de Cristo, a entender os sentimentos que nos faz sair da rota, mas se nós entendermos essa chave que foi liberada agora, que é o amor do Pai por mim e por você, que vai nos fazer sempre voltar para o caminho, que vai nos fazer seguir em fé, tudo isso mudará. Tudo isso mudará. Então, que você hoje, mais do que pedir, você possa de verdade reconhecer o amor do Pai que existe em você e que você possa agradecer de todo o coração tudo que ele tem feito
os livramentos conscientes e inconscientes, tudo que ele tem rompido para que você possa viver o propósito dele. Como tem gente que está com a gente desde ontem, e eu achei tão bonito, Thaís, o controle da lista, 30 e poucas pessoas. Muito legal isso. Né? Aos pouquinhos a gente vai avançando e vai falando da palavra do Senhor. O livro de Mateus inicia o Novo Testamento e é o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos da vida e do ministério de Jesus que inclui histórias que ele contou, chamadas de parábolas. Lições que ensinou e milagres que fez. Os evangelhos também trazem os ensinamentos e as percepções e as instruções que Jesus compartilhou com as pessoas, o que seguiram tantos séculos atrás e aqueles que o seguem hoje. O livro de Mateus mostra Jesus como o cumprimento da lei do Antigo Testamento, como o Messias que foi profetizado por tanto tempo, e como o reino dos céus. Existem muitos tesouros em Mateus. É um livro especialmente rico e de orientações práticas de Jesus para as nossas vidas. Seu conteúdo enfatiza o ministério do ensino de Jesus e, ao examiná-lo, vemos o Mestre instruindo o povo, tanto por meio da palavra falada, quanto pelo exemplo. Como viver, como pensar, como tratar as pessoas, como orar e como ser sábio e piedoso na vida inteira. Encontramos uma coleção de princípios conhecida como Sermão da Montanha. Neste grande sermão estão as bem-aventuranças, uma lista de posturas e qualidades de caráter que trazem bênção às nossas vidas. Encontrada em Mateus 5, de 1 a 12. E a oração ensinada por Jesus em Mateus 6, de 9 a 13, popularmente conhecida como oração do Pai Nosso. Espero que vocês dediquem um tempo para ler, meditar e aplicar na sua vida os ensinamentos e verdades do livro de Mateus. Ao fazer isso, você será abençoado. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 e 10, não é isso? O capítulo 9 da palavra de Deus, em Mateus, diz assim: Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos abrir um parênteses. Quantos de nós estamos paralíticos nas nossas vidas? Quantos de nós estamos deixando de nos levantar e andar, pegar a nossa cama e seguir? Deus está falando muito forte conosco hoje. E está quebrando toda a paralisia que existe na vida de cada uma de nós. A paralisia do engano, a paralisia do medo, a paralisia da mentira, a paralisia da falsidade, a paralisia do orgulho, da ira.
Muitos de nós estamos paralisados na nossa jornada, por várias razões. Então, hoje, o Espírito Santo está nos ministrando, está nos exortando e nos dando uma ordem. Levante, pegue sua cama e vai. Vai fazer aquilo que eu coloco no seu coração para fazer. Vá fazer o que precisa realmente ser realizado através de você. Você é resposta de oração na vida de muitos. Por que é que você ainda está calado? Por que que você ainda está paralisado? Como se você não tivesse força e nem autonomia para andar, para falar, para profetizar, para abençoar. Seguindo a leitura da palavra, verso 9. Para quem chegou agora, nós estamos em Mateus, capítulo 9, no verso 9. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio para mim e para você. Não porque nós estamos pecando, mas porque somos filhos amados. Ele não olha o que você fez, mas o que você é em Deus e o que você vai realizar estando sob a sua proteção. Então, Deus não busca, de forma alguma, olhar se você é isso ou se você é aquilo, mas Ele olha o seu coração. Então, quando você vê uma pessoa que, aos seus olhos, é uma pessoa dentro de uma perspectiva humana, sem condições de estar sendo usada por Deus, não é você que vê isso. Quem vê é Deus. Porque Deus ouve e sonda o coração, é Ele que sabe. Ele sabe a sinceridade do coração de cada filho. Muitas vezes você vê uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que sabe se vestir, uma pessoa que estudou a palavra, uma pessoa que ela é bem instruída, mas quando ela começa a fluir no seu propósito, ela se perde no meio do caminho. E ela deixa de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E quando você perceber isso, quando seu coração ficar inquieto ao estar acompanhando essa pessoa, preste atenção ao que o Espírito Santo está ministrando em você. Porque quando Jesus passa por Mateus, ele não olha que ele é um cobrador de impostos. Ele olha o homem que existe dentro dele e o homem que Mateus vai se tornar. Veja a importância de Mateus. Mateus escreve um livro falando sobre a história de Jesus. Então, tudo na vida é propósito. Não julgue um livro pela capa. Abra o livro, leia o livro e, com propriedade, conhecendo sobre o livro, você cria o seu julgamento. Entenda o direcionamento do Espírito Santo. Porque quando a gente está conectada com o papai, fica muito claro que todo desvio do caminho, o Espírito Santo toca no seu coração. Quando você fala de forma errada, quando você pensa de forma errada, quando você age de forma errada. O Espírito Santo fala muito com você. Então, que hoje você seja muito bem ministrada, porque tem mulheres aqui na sala que estão numa inquietação, porque está tendo percepções que ela não está entendendo se é dela ou se é do Espírito Santo. Receba a palavra que a gente está ministrando aqui hoje, porque é resposta daquilo que você tem perguntado. Valorize a misericórdia. Sendo uma mulher jovem, nascida de novo, cheio do Espírito Santo, e atitude no ministério,
Eu não fazia ideia de que tinha um problema com misericórdia. Provavelmente já havia pregado mensagens sobre o assunto, mas Deus começou a me convencer de que eu precisava ter uma experiência com a verdade de Mateus 9:13. Em seu coração, eu podia ouvi-lo dizer repetidas vezes: vá e aprenda do que isto significa. Desejo misericórdia. Misericórdia é benevolência. Levei muito tempo para entender o que estou compartilhando com você, mas lentamente descobri duas coisas sobre mim mesma. Eu não era uma pessoa misericordiosa com os outros, e eu era desse jeito porque fora criada numa atmosfera onde não tivera muitas experiências de misericórdia em minha própria vida. Tornei-me muito legalista e rígida. Queria que as coisas fossem feitas de uma determinada forma, e assim elas teriam de ser feitas. Não me mostrava disposta a ceder um único centímetro em qualquer direção. Se não conseguisse as coisas do meu jeito, embora a outra pessoa tivesse feito a melhor e realmente não pudesse me dar o que eu queria, ficava zangada com ela. Eu não era misericordiosa. Eu me recusava a dar às pessoas qualquer espaço para errarem. Embora eu tivesse chegado ao ponto de querer ser misericordiosa de todo o coração, eu não conseguia ser assim. Ficava zangada porque via outras pessoas exercerem a misericórdia e eu queria fazer o mesmo. Então Deus me mostrou que existe dois lados nessa questão. Precisamos aprender como receber a misericórdia de Deus, antes que possamos dar misericórdia de Deus. Tive muita dificuldade em ser misericordiosa, porque eu não queria receber misericórdia. Eu era muito legalista comigo mesma e, portanto, muito legalista com todos os demais. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, como está lá em Mateus 22:39. É importante verificar como você trata a si mesma, porque às vezes você tenta dar algo a alguém que você mesma não tem. Se você não recebe o amor de Deus e, portanto, não ama a si mesmo de forma equilibrada, como esse amor pode fluir através de você para outra pessoa? Se você não recebe a misericórdia de Deus quando comete erros, então não tem um reservatório de misericórdia de onde extrair misericórdia para dar aos outros. Aprendi a ser uma pessoa misericordiosa e desfruto da misericórdia de Deus todos os dias em minha própria vida. Quando peco, recebo misericórdia imediatamente. Lamento os erros que cometo, mas me recuso a viver sob condenação. Está lá em Romanos 8:1. Devemos admitir nossos pecados, nos arrepender, pedir a Deus que nos perdoe, receber a sua misericórdia e seguir em frente. A misericórdia é para pessoas que não a merecem. Lembre-se disso em relação a você e aos outros. Hoje, o Espírito Santo está tratando alguém dentro dessa sala que não tem tido misericórdia com ela mesma, que não tem se perdoado, não tem se permitido ser misericordiosa. E a gente está aprendendo nessa palavra, que eu dou ao outro aquilo que tem dentro de mim. Então, você, mulher, que ainda se cobra muito. Muito bem, Selma, parabéns. Você que tem se cobrado demais, você que tem exigido demais de você, querendo ser a pessoa certa, a pessoa correta, aquela que não comete erros, aquela que nunca falha. Deixe o Espírito Santo trazer a humildade para o teu coração. Receba a misericórdia do Senhor, para que você tenha misericórdia com o seu semelhante. O amor que você recebe de Deus é o amor que você dá ao seu semelhante. A misericórdia que você recebe de Deus é a misericórdia que você dá ao seu semelhante. A mesma medida que você recebe de Deus é a medida que você dá ao seu semelhante. Mateus 9,
verso 14. Jesus é interrogado acerca de jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? O que Deus está falando aqui? Jesus está falando aqui. Enquanto ele está no meio dos discípulos, não vai jejuar, mas vai consagrar e se alimentar da presença do pão junto com ele. O jejum só começa a ser realizado pelos discípulos quando Jesus é ressuscitado e se assenta ao lado de Deus. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, exatamente quando Jesus sai do meio dele. Então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Hoje, você está sendo chamada para abandonar o seu passado, para você deixar o novo homem sair, para que o vinho de Deus, esse vinho novo, seja derramado sobre a sua vida. Ninguém recebe misericórdia, amor e novidade de Deus apegado ao passado. Nós precisamos fechar portas, e quando nós fechamos portas, nós acessamos novos lugares. Mateus 9, verso 18. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Abre parênteses. Veja a convicção deste homem. Ele não pede só a cura, mas ele diz que a imposição da mão fará com que ela viva. Como que você tem pedido a Deus os seus sonhos? Você tem pedido com essa convicção e certeza de que ele fará aquilo que está no seu coração? Veja que o homem ele é muito específico. Minha filha acaba de morrer. Venha e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Talvez até agora a tua bênção não foi realizada, porque quando você pede, você não pede com a convicção de que ela vai acontecer. Nós precisamos ter muita clareza daquilo que estamos pedindo e confiança em quem estamos pedindo. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Outra prova de fé. Essa mulher ela sangrava há 12 anos. E nesta época, uma mulher que sangrava, ela era amaldiçoada, ela era condenada. Eu acredito que até ela conseguir chegar perto de Jesus, passando por toda aquela multidão, você imagina, uma pessoa sangrando 12 anos. Essa pessoa, ela tem uma anemia, característica pura dela. Então, a anemia, ela gera fraqueza. Mas o que faz essa mulher confiar, acreditar? É a fé. E ela não queria falar com Jesus. Ela tinha tanta convicção do poder de Jesus que só em tocar na orla do seu manto,
ela seria curada. E ela foi. Onde está a tua fé, mulher? Onde está a sua fé? Por que você não está sendo curada? Por que você não está sendo restaurada? Por que a sua vida não está sendo transformada? A tua fé de verdade é em Cristo? Porque quando a gente conhece esse amor tão grande, é um amor que põe para fora todo medo. Hoje, o Espírito Santo está nos perguntando qual a medida da nossa fé. Pode falar, Isa. Olá, bom dia. Bom dia. Era só para partilhar aqui um pequenino, uma pequena, como é que eu ia te explicar? Foi uma revelação que eu tive há alguns anos atrás, num momento de muita aflição. A aflição foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que eu não tive para onde correr. E naquele dia eu vi o milagre acontecer e Deus deu-me essa palavra. E Deus deu-me as características dessa mulher. E uma das características dessa mulher é que ela com certeza não falou com ninguém antes de ir ter com Cristo, porque qualquer pessoa iria falar para ela não ir, porque seria muito perigoso. E este entendimento, esta revelação veio tão fundo ao meu coração que eu tinha que seguir um caminho e eu não falei com ninguém. Eu sei que é na multidão de conselhos, né, que está a sabedoria e nós devemos pedir conselho. Mas quando há coisas tão individuais, há coisas que são tão nós e Deus que não vai dar para pedir conselho a ninguém. Até porque se eu fosse pedir conselho, eu acredito que qualquer pessoa teria me dito, não faça isso. E aí Deus trouxe essa revelação. E com certeza ela não falou com ninguém, ela não pediu conselho para ir ter com Jesus, porque ela poderia morrer. E as pessoas, geralmente, que estão à nossa volta, elas nos amam e elas querem nos proteger. E às vezes, quando nós vamos pedir conselhos para elas dizem o que é o melhor para nós. Mas quando nós estamos naquele vale, só nós e Deus, não dá para pedir conselho, eu não tinha para onde correr. Não. E corri para os pés da cruz e foi muito interessante porque Deus me trouxe essa revelação sobre essa palavra. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. isso. Você foi muito pertinente, Isa, com a sua contribuição. Porque um dos segredos de você viver milagre é você ir direto a quem vai operar o milagre. É ela. Fui eu. Foi ela, foi a Isa. Já agora eu termino de dar o testemunho. Eu estava a agradecer a Vânia. Eu vi teu rosto e falei, eu acho que foi porque eu não gravei o nome na hora. Eu falei, eu acho que foi ela. E me lembrei, falei, deixa eu lá perguntar. Tá tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada. O meu celular ficou sem carga. Mas tá bem, graças a Deus. E eu estava na rua, não tive como carregar, mas eu estava a falar que eu queria honrar a vida da Vânia, porque antes de ontem eu estava-me a sentir muito mal, realmente. Eu tinha umas pontadas no peito, eu estava muito ansiosa, assim, uma coisa que eu não estava a conseguir controlar. E eu já tinha orado e tudo, mas aquilo não passava. E eu liguei a câmera aqui e logo na hora, não foi preciso falar nada, eu não abri minha boca, a Vânia olhou para mim e trouxe uma palavra e trouxe a libertação também, trouxe. Amém. Porque a partir daí eu fui por trabalho, bebi chazinho, não bebi café, também fui respirando fundo, fui meditando na palavra, fui meditando e no final do dia já aparecia outra. E ontem, então, meu Deus, já estava bem, bem. Graças Era a só Deus. isso que eu queria partilhar aqui. Priscila, eu não sei, mas se a sua TV é smart, você consegue. Como? Entrando no link da internet na sua televisão. Aí você coloca lá o Meet e copia esse link para acessar. Bota lá na linha, onde a gente coloca o endereço da página.
Eu acredito que você consiga. Foi muito pertinente a tua contribuição, Isa, porque hoje nós estamos deixando de viver milagres porque a gente não confia totalmente, 100%, em quem opera o milagre. A gente pede na dúvida, a gente pede com o coração perturbado. E aí não acontece, porque o Espírito Santo vai trabalhando a nossa vida. É isso que vai acontecendo. Pode falar, Elaine. Você está com a mãozinha levantada, pode falar. Bom dia a todas. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. A respeito do que a Isa falou, eu só queria contar uma experiência rapidinha que eu tive. Muitas vezes, como a Isa falou, as pessoas ao nosso redor, elas nos amam e elas às vezes falam achando que estão falando para o nosso bem. Mas existem pessoas também que invejam. Existem pessoas que falam assim, eu não recebi esse chamado, por que ela vai receber? E eu passei por isso, e era uma pessoa que se dizia minha irmã, como se fosse minha irmã de sangue, minha melhor amiga. E até o ponto que ela confessou, e eu nunca tinha percebido, quando ela confessou, eu tenho inveja desse teu chamado, eu queria que esse chamado fosse meu. Eita Deus. Eu falei para ela, não é possível, mas se você quiser, nós ajoelhamos agora e eu peço o Pai para passar para você. Só que pensa em todas as renúncias que eu já tive, em todas as perdas que eu já tive, se você vai querer passar por tudo que eu já passei. Ela parou para pensar, depois ela me respondeu, não, eu não quero passar pelo que você já passou. E desde esse dia, a nossa amizade nunca foi a mesma, e ela foi se afastando, até... Atualmente, nós não nos falamos mais, não que nós não deixamos de nos falar. Se eu mandar uma mensagem para ela, ela responde, mas só se eu mandar, ela não procura mais. E a segunda situação que eu vivi, há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, eu recebi um chamado do Senhor. E eu não falei para ninguém, eu não falo com muitas pessoas, só assim, as pessoas ao meu redor convivem com minha casa, sabem a respeito desse chamado, eu não comentei com ninguém, porque parece loucura. Só que eu sei quem me chamou. Para mim também é loucura. E para que ele me chamou, para que ele vai usar, eu não sei. Mas ele chamou, ele é quem sabe. Eu posso só continuar, Vânia? É bem rápido. Pode. Eu não consigo ouvir o toque do chofar sem chorar. Eu tremo da cabeça aos pés. Eu também sou assim. Só de falar eu choro. E um dia eu perguntei ao Espírito Santo se era um chamado para mim. Em Israel, mulher não toca chofar. Só no Brasil, eu não sei em outros países. Mas em Israel, mulher não toca chofar. E eu falava, Senhor, isso é loucura. E eu estava vindo para cá, para Goiânia, e a pastora daquela igreja virou e falou assim, o meu sonho era ter uma pessoa na igreja que tocasse chofar. Mesmo a igreja não usando, eu... Senhor, isso é resposta tua? E eu estava passando um aperto muito grande, consegui comprar meu primeiro chofar. Eu digo meu primeiro, porque eu ainda vou ter o segundo, que é o de antílope, que é comprido. Eu comprei o de carneiro pequeno. Atualmente, todo mundo fala assim, meu pastor ele falou assim para mim, eu não sei para que você vai fazer isso, aonde você vai usar isso. Eu também não sei. Mas ele está aqui em casa, eu pego ele, eu treino, sabe? O Senhor sabe, oi filho. Tá bom, eu já vou lá no banheiro, desculpa, gente, ao vivo é assim. Fique tranquilo. E eu não sei para que o Senhor vai usar, eu não sei se ele usou o treino do chofar para me aproximar do hebraico, e hoje eu estudo hebraico, eu não sei qual o caminho que o Senhor vai fazer, eu sei que está aqui. Ele me chamou. E a minha função, e eu falo isso até para as irmãs, servir como um exemplo, né? Eu estou obedecendo, eu estou estudando, eu estou fazendo a minha parte. A dele, Amém. Ele vai fazer no tempo dele e na hora dele. Gente, Então, Deus é muito lindo. Meu Deus. se vocês um dia tiverem um chamado desse, que para todo mundo pareça loucura, não comentem, não falem, para vocês não ouvir que isso é judaizar o evangelho, que isso não se usa, que nós estamos no Brasil, que nós não somos judeus. Sabe aquela história do sapinho surdo, que ele só consegue subir e saltar porque ele é surdo e ele não escuta? Faça-se de surdo. E não comente, Exatamente. guarde para você.
Tenha certeza que é o seu Criador que te chamou, porque Ele vai proporcionar todas as coisas para você cumprir esse chamado dele. Obrigada Amém. pelo espaço, Vânia. Selma, Selma não. Elaine, como você vai ao banheiro atender seu filho? Quando você voltar, traga o sofá. Você vai entender por que ele te pediu para tocar sofá. Vamos lá, gente. Verso 22. Eita Deus. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Animo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo princípio dos demônios que ele expulsa demônios. Vamos abrir um parênteses aqui. Eita Deus. Quando Jesus vai curar os cegos, Jesus pergunta para eles se eles acreditam que ele pode curar. Jesus está perguntando hoje: você acredita que eu posso transformar a sua vida? Porque a transformação só acontecerá de acordo com a fé que você tem em mim. Não dá mais para caminhar só ouvindo palavras. Não dá mais para caminhar só se alimentando de pregações. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Jesus está te perguntando hoje, você, mulher que passou a madrugada, inquieta, com pensamentos acelerados, você crê que eu posso transformar a tua vida? Porque a medida da sua fé é quem vai fazer a transformação acontecer. E outro aprendizado que o Espírito Santo está liberando aqui agora. Quando Jesus cura os cegos, ele dá uma instrução. E os cegos fazem exatamente ao contrário da instrução que foi dada por Cristo. O que Deus tem te pedido para você não fazer, que você está fazendo? Qual é a instrução que o Espírito Santo, a instrução de Deus, através do Espírito Santo, que Deus tem dado a você, mas você tem feito exatamente o contrário, como esses 2 cegos? Muitas de nós estamos perdendo a bênção pela desobediência de não fazer exatamente do jeito que Jesus tem nos ordenado. Versículo 35. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas.
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa passagem de Mateus 9, 35 ao 38 é o que nós estamos vivendo hoje. Deus está convocando nós, trabalhadores, para salvar essa colheita. Deus está te convocando hoje para que você seja um trabalhador do reino. Sem mentira, sem medo, só deixando Deus fazer. Capítulo 10. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, os publicanos. O publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Muitas vezes, na tua jornada, será necessário conviver com Judas, porque é a traição do Judas que vai fazer você cumprir a promessa. Talvez você não esteja entendendo por que você está convivendo com pessoas que não são sinceras, pessoas que te invejam, pessoas que falam no público te elogiando, mas por trás estão te apunhalando. Jesus escolheu Judas sabendo, com consciência, que ele seria o traidor. Mas Jesus não olhou o que Judas causaria nele, mas olhou o que Judas cumpriria na palavra que o Velho Testamento já tinha declarado. Existe uma palavra sobre você. E para que essa palavra se cumpra, Deus vai usar até o que parece que é de Satanás, para que você viva o seu propósito. Assim como ele fez com José, que teve seus irmãos sendo motivadores e impulsionadores de José sair de Canaã e parar no Egito. Entenda o tempo do processo. Ontem, no discipulado, nós falamos das 3 fases do deserto, para que a gente tenha clareza do momento em que estamos vivendo. Não murmure. Faça a pergunta: o que eu estou vivendo hoje é colheita minha ou plantação do outro? E Deus vai te responder. Capítulo 10. Jesus envia os 12. Já escolheu os nomes. Cadê? Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Deus te direcionou para um público, para um destino. Por que é que você desobedece e vai falar com pessoas ou passar na cidade que Deus disse para você não passar? Vou repetir esses 2 versículos, porque tem mulher aqui dentro dessa sala que está tendo resposta hoje.
Não se dirijam aos gentis, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Deus te deu um direcionamento para você não estar com pessoas, determinadas pessoas, e para você não estar mais em determinado lugar. Por que é que você não está obedecendo? Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas. Existe um rebanho esperando você. Perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vê se não é o que você e eu estamos vivendo aqui. Hoje, nós estamos ressuscitando mortos, que são pessoas que estão vivas, mas mortas na fé. Estamos espantando demônios, porque as pessoas estão mais envolvidas com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então, as pessoas hoje estão endemoniadas pelo ter, pelo querer, pelo fazer, pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. E Deus está tratando em nós aquilo que nós vamos tratar no outro. É desse jeito que funciona. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Quando Deus fala aqui, né, Jesus está falando aqui para os apóstolos, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões. O que está muito claro aqui é que quando você sai para viver o propósito de Deus, você tem que ir zerado de tudo que você construiu, porque não será mais no teu braço, não é mais na tua força, mas é na dependência do Senhor. É na dependência dele. Não é para levar nada, é para ir com o coração vazio, porque quem vai fazer é ele através de você. É ele quem vai fazer através de você. Então, enquanto você quiser viver seu ministério com a força do seu braço, com aquilo que você aprendeu, com tudo que você carregou, diante do teu entendimento, da tua ótica, você não sai, você não rompe, o ministério não flui. Você tem que ir zerado e deixar Deus fazer. É isso que ele está instruindo nessa palavra. Para de querer criar condições especiais, ter ferramentas especiais, diplomas especiais, porque Deus quer te usar do jeito que você é, mas zerado de tudo que tu construiu com a tua força, para que ele venha e derrame sobre você aquilo que já é seu, porque é ele que capacita. É ele quem te dá tudo que você precisa. Quando ele selecionou os apóstolos, ele não se preocupou porque eles não tinham experiência em lidar com pessoas, porque a maioria deles eram pescadores, eram homens simples, homens que não tinham nenhum tipo de especialização ou diploma. O mais renomado era um que era médico, o outro que era cobrador de impostos. Deus está te chamando, mulher, do jeito que você está, porque é ele quem vai te dar aquilo que já carrega dentro do teu coração, porque foi ele que te gerou, ele que te separou, ele que te designou, como está lá em Jeremias 1:5. Então, que hoje você não tenha mais dúvida nenhuma. Que você não tenha mais dúvida nenhuma de quem é você em Deus, porque Deus faz em você aquilo que ele quer, porque é ele que te criou.
Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz repouse para vocês, retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Sabe o que o Espírito Santo está falando hoje aqui? Por que é que você insiste em falar com pessoas que não estão querendo te ouvir? O tempo que você está perdendo falando com pessoas que não querem ouvir você, porque não vão mudar, porque não querem, foi a escolha dela. Você está deixando de falar com quem está sedento pela tua voz. Você está se distraindo, falando para quem não quer ouvir, ao invés de falar com quem já está separado para você. Entenda que na jornada, quando você segue Jesus e você decide caminhar com Jesus, Jesus vai te levar para quem vai te ouvir. Não é para você ficar perdendo tempo, gastando o seu tempo com quem não quer te ouvir. Você libera a palavra, você fez a sua parte, mas cabe ao outro crer, viver e obedecer. Pode falar, Ismênia. Bom dia, paz do Senhor a todas. Amém. Essa palavra está falando muito forte comigo, Vânia. Porque ontem eu tive uma reunião no Ministério de Obreiros, né? Uma reunião. E aí tem uma irmã lá, ela foi levantada líder de senhoras, mas não quer nada. Daí o evangelista perguntando coisas a ela. E aí, tem programação esse ano pro grupo tal? E ela brincando, rindo. Ah, eu não sei, tá parada, eu não sei. Aí, quando terminou a reunião, porque ele mora perto de mim, eu vim para casa com ele e falando com ele, né? Eu disse, gente, é hora da gente se alinhar com o Senhor. A gente tem que fazer as coisas para Deus com força, pedindo ao Senhor. Como é que fica uma pessoa dessa de uma obra assim, desse jeito, brincando? Aí ele eu vou deixar lá mais um tempo. Mas é como você está falando. Eu falo com ele, dou uns toques a ele de coisas erradas, assim, entendeu? A qual eu vejo, mas ele não me escuta. É aquele caso, Thaís, lembra? Ele não me escuta. E aí você falando agora... Eu vou falar uma coisa para você. Ele não te escuta e ele não vai te escutar porque ele tem inveja daquilo que você carrega. Quem tinha que ser líder desse ministério é você. Mas a tua falta de posicionamento te atrapalhou. E a inveja desse irmão te deixou fora do lugar que Deus quer para a tua vida. Tu precisa acreditar, mulher, no que tu carrega. É verdade. Você tem que ser como a mulher do fluxo de sangue. Você não precisa ver Deus materializado na sua frente para você entender aquilo que ele diz sobre você. Você está no ministério onde a líder teria que ser você, mas você vive num ministério onde o que é feito nele é o que o homem quer e não o que Deus determina. É desse jeito. E mais ainda, o Espírito Santo pergunta a você, até quando você vai ficar enganada nos lugares? Olha, vê como é que Deus é. Na passagem anterior, o que Deus fala? Não vá falar com gentios, nem entre na cidade. Eu disse o quê? Tem gente aqui na sala que não está obedecendo o caminho do Senhor. Está indo falar com gentio e está entrando na cidade que não era para entrar. Preciso continuar? Recebendo já. Mas eu ainda estou nesse ministério porque Deus mandou, entendeu? Mandou você se posicionar, Ismênia. Ela não está fazendo, faz você. Você faz para Deus, não é para o homem. O grande problema que as igrejas hoje estão matando os cristãos é porque fica nessa coisa de não, mas eu não vou falar porque fulaninho vai falar, porque eu não quero me confrontar. Você está fazendo para quem, Ismênia? Você está fazendo para Deus ou você está fazendo para o irmão? Deus já te deu o direcionamento desse ministério, já deu para você o passo que é para fazer. Se eu estiver mentindo, você pode falar que é mentira minha.
já te deu toda a orientação que você precisa para você botar esse ministério em pé. Para de se preocupar com o homem e faz o que Deus mandou você fazer. Pode falar, Mas é Thaís. porque é uma lei eclesiástica, ele não aceita, entendeu? Cada um tem sua especialidade. Eu sou dirigente de círculo de oração, sou a segunda pessoa. Então, é cada um no seu quadrado. Então, eu não posso me intervir nisso. Eu só oriento ele, mas ele não me escuta. Mas amém. Amém. Ismênia, quem é a primeira pessoa desse ministério? Minha gente. Quem é a primeira pessoa desse ministério, Ismênia? Jesus. Jesus. Tá. Dentro do ministério, você disse que você é a segunda pessoa. Não foi isso que você falou? Não. Eu trabalho em círculo de oração e libertação. Certo. Mas para ser a dirigente de grupo das senhoras, entendeu? Para louvar, tal. Ela tá desse jeito. Aí eu falei com o evangelista, porque não tem pastor. Tá na mão do evangelista. Porque o evangelista esteja na mão do pastor. Entende? E aí... Eu vou tentar ser mais clara para você. Você vai levantar esse ministério, tem o título de líder desse ministério. É por isso que as igrejas estão perdidas. Eu volto a falar. É por falta de atitude. Você não tem que ter o título de dirigente do ministério. Você pode provocar na dirigente do ministério o ministério acontecer, chegando perto dela como ajuda. Sabe Davi com Saul? Como é que Davi atuava com Saul? O que não pode é a gente ficar omissa com a obra do Senhor sendo desfeita, porque o homem não quer fazer. Entende isso? Amém. Então você não vai precisar ser eleita dona do ministério, porque você já foi eleita pelo teu pai. O ministério é dele. Você vai chegar, e aí é onde Deus vai treinando o coração da gente. Se você chegar e se colocar disponível para essa menina, mostrando para ela que você tem interesse em ajudá-la, para que o ministério cresça, dando a ela a honra de ser a líder, mas você ali servindo como Jesus fez. Como que Jesus agiu, gente? É desse jeito. O grande problema é que a gente fica preocupado com o título, com o cargo, com dogmas e costumes, e a obra do Senhor não está sendo realizada. Fala, Thaís, depois fala, Elaine. Eu vou liberar aqui sobre a vida de Ismênia o que o Espírito ministrou no meu coração. Ismênia, pare de focar nas pessoas e foque no alvo que é Cristo Jesus. Enquanto você ficar focada nas pessoas, você não vai fazer aquilo que Deus já tem para você. Você nasceu com um propósito estabelecido por Deus, então você tem que estar alinhada com quem te chamou, não é com as pessoas. O alinhamento é com Deus. E você, o Espírito ministrou no meu coração, você usa muito eu, não é sobre você. É sobre o Senhor, é sobre quem te chamou. Então, você não é maior do que quem te chamou. Você tem que fazer a obra alinhada com quem te chamou. E o que acontece com você, Ismênia, é que você foca muito nas pessoas, no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem. E quando a gente tem uma identidade do reino, a gente não fica perdendo tempo com as pessoas. A gente está alinhada com quem nos chamou e fazendo a obra. E o Senhor, Ele manda... O Espírito ministrou no meu coração para te falar, Ismênia. Para com esse negócio, Ismênia, de estar fazendo para as pessoas te reconhecerem. Quando a gente fica... Por muito tempo eu já passei por isso, Ismênia. Quando a gente fica querendo ser reconhecida pelo homem, a gente não vive o propósito de Deus, porque Deus, ele já te deu o dom. Então, o homem, ele não vai reconhecer o teu potencial, mas Deus sabe quem é você. Deus já te deu uma identidade. Lá em Gênesis 26 e 27, Deus, ele nos criou imagem e semelhança dele. A nossa identidade, se você for ler lá em Gênesis, nessa passagem que eu estou te dando, primeiro, 26 e 27, ele está te dizendo que ele te deu uma identidade no momento que ele te criou. Então, a sua identidade, você tem que estar posicionada nela e fazendo aquilo que Deus predestinou para você.
Só que a gente se perde na nossa identidade quando a gente foca no homem e foca naquilo que eles querem que nós façamos. Só que a gente tem que ir para dentro da palavra e fazer o que Cristo nos ensina. Tá entendendo, Ismênia? Então, tire os seus olhos das pessoas e foque no seu propósito, naquilo que Deus tem para você. Porque enquanto você estiver focada no que as pessoas falam ou pensam de você, você não vai fazer aquilo que Deus tem para você. Amém. Pode falar, Elaine. É bem parecido com o que a Thaís já falou. Ismênia, eu vou te contar uma rápida experiência. Quando eu morava em Fortaleza e vim para cá, para Goiânia. Antes de vir para cá, o Senhor me visitou em sonhos, o Senhor mostrou parte do que Ele tinha aqui para mim. E eu já sabia que o Senhor tinha a rede de mulheres para mim, na liderança, e eu já sabia que o Senhor tinha a intercessão. Quem liderava a rede de mulheres era a pastora presidente. E quem liderava a intercessão era a vice-presidente. Eu comecei a colaborar de longe. Quando eu cheguei aqui, e eu não era líder, mas eu fazia, porque eu sabia que quem me respaldava era o Senhor. É isso aí. Quando eu cheguei aqui, Deus tirou a presidente, tirou a vice. Eu digo que Deus, porque foi Deus, porque o homem não fez nada para tirá-las. E eu também continuei fazendo, não precisei fazer nada, até que o Senhor mostrou ao pastor e ele me colocou na liderança. Eu tenho uma amizade, o meu pastor, ele mora a cerca de 300 metros da minha casa. Eu vou e volto com ele para a igreja, eu com a minha família e ele com a família dele. Nós vamos e voltamos no carro dele todos os domingos. E assim como você, eu tenho muita amizade com o meu pastor. Só que eu amo a vida dele, deixa eu deixar bem claro. Só que eu estava recebendo mensagens assim: existe uma pessoa muito perto de você que senta à sua mesa e que te inveja. E eu ficava, meu Deus. Olha, chega a me arrepiar todinha. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, e eu falei, Senhor, só me mostra, se é ele, só me mostra. Eu prometo para o Senhor que eu não vou mudar com ele. Eu prometo para o Senhor que eu continuarei a mesma. E o Senhor, quando ele teve essa certeza, ele me mostrou que era ele. Eu continuo amando o meu pastor, eu continuo servindo ao meu pastor. O Senhor permitiu que ele pegasse Covid há 2 semanas atrás. Eu fui a única que fui lá, levei papinha, levei bolo. Para o período, cheguei, deixei na porta e eles pegaram. E ele falou, você foi a única que cuidou de mim. E eu falei para o Senhor que eu não ia mudar com ele, e eu não mudei. Só que, Ismênia, era isso, o que a Thaís falou, eu vou reiterar, que eu creio que é do Espírito. Faça. Você não vai aparecer para o homem, mas você vai aparecer para o Senhor, e é Ele quem importa, porque é Ele quem te respalda. Faça, porque a obra é dele, não é do homem. Exatamente. E a obra dele precisa crescer. O teu galardão perante o Senhor, você pode ter certeza que ele não fica devendo nada a ninguém. Ele, além de te respaldar, ele vai te entregar depois. Pode até não ser nesse ministério, pode ser num próximo, mas ele vai te entregar. Mas prepara, você vai receber muita piadinha, muita oposição. Blinda tua mente e teu coração. Eu estou fazendo pro Senhor. Ele me respalda. Ele foi quem me capacitou e ele me escolheu. Então faça, mesmo por trás dos bastidores, faça. Como eu fiz durante mais de 1 ano, faça. E quando você vê, essa irmã mesmo vai virar e falar assim, ô, minha irmã, eu não estou muito afim de continuar nesse ministério, está sendo pesado para mim, está cansado. E como você já tem feito, eu vou falar para o evangelista colocar você no meu lugar, porque é você quem tem feito. Olha, eu estou me arrepiando todinha da cabeça. Mas é isso mesmo. É isso então, mesmo. Faça para o Senhor. Faça. E você vai ver como você vai romper por dentro. Primeiramente, porque vem de dentro para fora. E aí você vai ter Sambalate, Tobias, Gesem para se levantar. Vai. Mas continua com aquele pensamento, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Isso. E continua. Se ela se revoltar, se ela disser assim, não aceito. Amém, você ofereceu, você fez para o Senhor. Ela é com o Senhor. E aí depois deixa que o resto de Deus se responsabiliza. Exatamente.
Pode falar, Priscila. Amém. Amém, amém. Rapidinho, só para concluir. Eliane, você contribuiu muito e me incentivou agora. Thaís também. Vânia, como show de bola. Eu fico com medo de querer invadir o espaço da pessoa, entendeu? É por isso que eu fico na minha. Não é assim, tá conhecimento do homem. Mas aí eu fico na minha. Eu só fiz falar, mas eu disse assim, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar tudo acontecer aí, ó, errado na sua casa. Mas aí, como vocês falaram comigo, entendeu? E Deus tem falado muito bom, então eu vou agora colar junto e vou fazer. Tanto que eu falei para a esposa do Evangelho, a diaconisa, né, que está na frente da obra, tomando conta. Eu falei ontem para ela, eu não vou entrar no grupo, não, eu não vou perder tempo. Segunda-feira, quinta-feira, dia de ensaio, eu tenho meu compromisso com minha aula. E não vou, não. Vai, eu louvo a Deus na minha casa e o Senhor recebe minha adoração. Mas hoje vocês me incentivaram, então eu vou colar junto, independente de querer título. Eu não quero título. Eu quero ser Ismênia. Porque quando o Senhor me chama, ele me chama Ismênia. Não vai me chamar pastora, nem isso, nem aquilo outro, não. O nome que minha mãe me deu. Então, irmã, muito obrigado, mas eu vou contribuir, mesmo na minha caladinha, quietinha, mas eu vou incentivar. Amém? Muito obrigada. Amém. Deus E assim, Deus na abençoe. verdade, Ismênia, Deus não está falando contigo, não, ele está gritando. Ele tem E outra gritado. coisa, não fale mais nada. Não fale mais nada, fique calada. Exatamente. Deixa que estiver errado e fique calada, porque você passa como fofoqueira. Deixa as coisas acontecerem. Exato. Faz a tua parte, serve. Gente, a gente está acabando de ver. Jesus escolhe Judas, sabendo que Judas era o traidor. Mas Jesus ensinou a Judas como ensinou aos 11 apóstolos. A gente está aprendendo. Gente, deixa a palavra entrar. Jesus está ministrando no nosso coração. Só não está ouvindo quem não quer. Só não está entendendo quem não quer. Fala, Priscila. Ismênia, você falando aí, eu me via muito como eu era antes. Eu tentava agradar o homem. Só que a gente não vai conseguir nunca agradar o homem. O conselho que eu te dou, entrega o teu coração para Jesus. Os homens não. Sabe por quê? Os homens são traidores. Jesus não. Jesus, ele nos ama. Os homens, muitas das vezes, fala que te ama, mas por detrás te apunhala, te derruba. Entrega somente o teu coração a Jesus e deixa ele conduzir. Alamanto, Xúria, porque ele é o general, ele é o cabeça da tua vida, não um homem. Muitas das vezes o Senhor inquieta o teu coração para tu ir em direção daquela pessoa, falar e fazer o que ele está mandando, e você diz, Senhor, Senhor, será que eu mesmo que só quero nesse posicionamento? Eu não sou digna dessa posição. Quem te dá a honra é Deus, não é os homens. Por isso que quando nós vamos prestar contas ao Senhor, naquele grande dia, ele não vai querer saber se você foi uma missionária, ele vai querer saber o que você fez na terra perante o nome dele, não por cargos. Ismênia, não esqueça do que eu estou te dizendo. Entregue o seu coração para Jesus. Esquece os homens. Entregue. Enquanto eu tinha esse posicionamento de querer agradar os homens, entregar o meu coração, fazer o impossível pelos homens, Deus, ele não trabalhou na minha vida como ele tem trabalhado. Tá? Fique com essa palavra na tábua do teu coração. Deus, ele é contigo. Amém. Faça o Amém. Amém. Eu recebo também. Amém. Vamos lá? Verso 15. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu o estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como os pombos. É isso que a gente tem que aprender. Isso é que a gente tem que aprender. Sejam astutos como a serpente e sem malícia como os pombos. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão
os tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Quem entendeu essa instrução? O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Pode falar, Elaine. Justamente aquilo que o Pai nos fala no secreto é para nós falarmos, orientarmos aqueles a quem nós temos acesso. Exatamente. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. Que é a tua intimidade ali com ele, sobre você. Mas o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem do telhado. Quando eu ministro, não sou eu quem falo, mas o que o Espírito Santo ministra no meu ouvido é o que eu proclamo de cima do telhado. Entenderam? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará.
Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A Bíblia nos diz que amamos porque Deus nos amou primeiro. A quem você mais ama? Seu amor por Deus deve exceder até o amor mais forte que sente por outra pessoa. Como seguidor de Jesus, você demonstra amor por ele, colocando os propósitos dele acima dos seus próprios interesses. Peça a Deus para lhe mostrar o que significa tomar a própria cruz diariamente para segui-lo. Nós vimos isso ontem, no discipulado. O que nós precisamos entender? Deus está falando muito com cada uma de nós. E o que é mais interessante é essa conexão, esse alinhamento. Em cada lugar que a gente vai falar, seja na palavra lá no discipulado, seja na live ou aqui, é uma peça do quebra-cabeça que está sendo montado diante dos nossos olhos para a nossa vida. Mas para que esse quebra-cabeça possa fluir e ser totalmente montado, você precisa se posicionar, deixando Deus tratar aquilo que precisa ser tratado. Você tem que ser astuto como a serpente, mas ter a malícia da pomba. O que significa isso? É você ficar atento àquilo que o Espírito Santo traz para o teu espírito diante das pessoas que você tem convivido. Lembra que eu venho falando que esse ano é um tempo de divisão e alinhamento? Deus está dividindo, está separando, está tirando você de meios que você não sabe o que falam e o que pensam de você, mas Deus sabe. Então, está na hora de você deixar de verdade Deus fazer. Não é que você vai ter o caráter da serpente, como nós vimos ontem lá no discipulado, mas é você ter maturidade espiritual e emocional para discernir o que Deus quer que fique com você e o que Deus não quer que fique com você. É desse jeito que funciona. E hoje Deus falou com muitas de vocês aqui. Deu muitas respostas para vocês aqui hoje. Pode falar, Thaís. O que eu vou falar aqui vai servir para algumas mulheres que estão aqui no grupo. O Senhor, ele, através do Espírito Santo, tinha ministrado no meu coração para sair de alguns grupos que eu estava. E o Espírito Santo falou assim, quando você sair, as pessoas vão te perguntar por que você saiu. Mas você vai sair de lá porque você não pode ficar nesses lugares. Aí eu fui sair. Quando eu saí, realmente, um bocado de pessoa falou, Thaís, por que tu saiu do grupo? O que é que aconteceu? Aí eu falei, foi o Senhor que mandou sair do grupo. As pessoas que ela não tem um alinhamento com o Senhor, ela não entende quando Deus fala e você obedece. Elas acham que você está doida ou você está querendo ser melhor, mas não é. É obediência. Se o Senhor falou, Thaís, saia de lá, porque o Senhor sabe por que Ele quer que eu saia, então eu só tenho que obedecer, porque Ele contempla tudo, Ele sabe quem são as pessoas conosco. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito ministra no meu coração aqui, que tem algumas pessoas aqui que ele já pediu para sair de lugares e as pessoas não saírem para agradar as outras. E ele está dizendo, ei, você tem que sair desses lugares, desses grupos, dessas pessoas que não acreditam em você. Porque quando você sair desses lugares, ele vai abrir um novo ciclo para você e vai conectar você com pessoas que estão alinhadas com o que ele quer para a tua vida. Então, para de ficar fazendo pela força do teu braço e segue na obediência. O Senhor ministrou no teu coração, vai lá e sai dos lugares. Independente das pessoas gostarem ou não, sai,
Porque esses lugares que ele está mandando você sair é pessoas que não acreditam no que você carrega. Amém. Pode falar, Ana Paula. Vou deixar aqui hoje o meu testemunho, né? Essa palavra hoje foi um divisor de águas, né? Que vocês administraram aqui hoje. E falou muito comigo, né? Antes de eu entrar aqui, venho no meu consciente, né? De eu não entrar hoje aqui. Não entra, mas eu pedi direção a Deus. Por que que eu não posso entrar? E o Senhor assim, não, tu vai entrar. Porque algo me puxava assim, não, tu vai limpar a casa. Não, eu vou. E o Senhor dizia, não, tu vai entrar. Então, assim, ó, deixa que eu vou te dar o teu tempo para te fazer as tuas coisas. Tu vai entrar ali, porque é ali que tu vai ter que entrar hoje. Então, eu obedeci à voz do Senhor que eu não deveria me preocupar com a limpeza da casa ou alguns afazeres, que eu tinha que ir a Ele, escutar Ele. E tudo que vocês falaram aqui, para Ismênia, tudo serviu para mim também. Porque Ismênia, eu também já fui uma pessoa assim de focar no homem, né? De assim agradar o homem, de me preocupar com a opinião dele também. E hoje eu, junto com vocês, eu estou conseguindo escutar a voz mesmo, que Deus está sempre falando com a gente, é que a gente às vezes se faz de surda, né? Mas a gente tem que botar ação só para ver o que vai acontecer, escutar ele e ver o que vai acontecer. E às vezes tu vai achar assim, nossa, mas será mesmo que eu tenho que fazer isso? Não, vai e faz, depois tu vê o que vai acontecer. Então, a partir que eu comecei a ouvir, e eu comecei a depositar mais nele, não no homem, não querer agradar, não me expor nas redes sociais por causa de pessoas, não querer chamar atenção, querer ganhar elogio. Quando eu larguei tudo isso e vi que e até está acontecendo uns fatos aí, né, que eu assim, nossa, agora a pessoa está implorando, né, que eu faça algo para ela, mas eu não consegui ser ruim para aquela pessoa, você dizer assim, não vou fazer. Mas daí o Senhor assim, não, vai lá e faz e dá para ela. Não cobra dela, vai e faz. E porque eu sou uma pessoa que eu gosto de agradar, eu era assim, né? De agradar os outros, agradar, mas hoje eu só escuto se o Senhor disser assim, não, vai lá e faz, ainda nem cobra. Vai lá e dá. Porque agora ela está te implorando para te dar para ela. Então, assim, não, eu vou fazer isso de coração, sem rancor, porque Deus vai me dar muito mais do que um simples bolo que eu vou fazer, né? Que é um bolo de aniversário, olha só. Mas eu vou fazer de coração e eu sempre fiz isso e eu não vou questionar, não vou julgar e Deus sabe de todas as coisas, né? Muita gratidão pelas suas palavras. E Vânia está ajudando muito, tá? O estudo da palavra e está abrindo horizontes, a gente está conseguindo enxergar coisas que a gente via, mas às vezes queria fechar os olhos e não enxergar. Amém? Obrigada a todos. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Ana, esse ano, Deus vai te fazer sentar à mesa de quem nunca acreditou em você, de quem te humilhou e duvidou daquilo que você carrega. Deus vai te honrar de uma forma tão sobrenatural, porque Ele vê hoje a sinceridade do seu coração e o tanto que você anseia viver o que Ele quer que você viva. Essa voz que você ouviu te chamando para limpar a casa é porque Satanás sabe que você, na mão do Senhor, você vai ser uma bomba. E nós precisamos ter esse discernimento. A Marta cuidou da casa. Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir aquilo que Cristo estava falando. Ela ficou com a melhor parte, aquela que não foi tirada. Deus está te tirando do perfil de Marta e está te dando o perfil de Maria. Porque tudo que você está aprendendo e aquilo que você tem pedido e Ele falou com você que vai fazer, não tenha medo, só continue. Não é loucura da sua cabeça o chamado que Ele disse que você tem. É real, porque Ele te fez para fazer exatamente o que Ele falou no seu coração. E é Ele que está com você. É Ele que está te dando sustentação. Ninguém sabe o que você tem passado.
Ninguém sabe o que está por trás dos bastidores. Ninguém sabe que muitas vezes você está dando um sorriso e o seu coração está chorando. Mas Deus está enxugando cada lágrima sua e Ele vai te honrar. Para tudo que você sofreu, Ele vai te honrar. Esse é um ano de restituição. É um ano de unção dobrada, de descanso no Senhor, para viver a sua chamada, o seu propósito, a sua promessa. Amém? Amém. Pode falar, Águida. Águida? Vânia, eu tô limpando casa com o celular no bolso, foi sem querer, desculpa aí. Ah, tá bom. Tranquilo. Agora, eu vou compartilhar algo com vocês. Deus, tu é muito coisado. Em 2019, se eu não estou enganada, a Thaís entrou na minha live. E depois que ela entrou na live, ela me chamou no Messenger e disse assim: eu estava aqui, ouvindo a tua live, e Deus bradou no meu coração e eu preciso te entregar algo. Deus está preparando um rebanho para você pastorear. Não vai ser fácil, mas só obedece e continua. E de lá para cá a gente vem se falando e ela é muito usada por Deus para me entregar as coisas. E eu fui vivendo o processo, como vivo até hoje. E aí Deus foi falando comigo também, me dando clareza daquilo que Ele tem para a minha vida. Porém, eu não tinha entendido algo que hoje Ele me mostrou aos olhos. Quando a Thaís me chamou, porque começou quando eu disse no discipulado que ia fazer um grupo no WhatsApp para a leitura da palavra, como um grupo que eu e ela participamos. Aí ela veio e disse assim: eu já tenho o grupo em prol do reino. E Deus pede para que você faça a leitura da palavra, mas não é pelo WhatsApp, não. É um encontro no Meet. Eu falei, tá certo. Obedeci. Mas perguntei para Deus. Falei, Senhor, eu já estou dando discipulado. Por que eu vou fazer leitura da palavra no Meet, num horário que as pessoas estão trabalhando? Estão fazendo seus afazeres? Aí ele disse, só faça, que eu vou te dizer por quê. Hoje, Elaine, quando você disse do sofá, e eu disse, na hora que você falou, eu também tenho uma ligação muito forte, Deus disse no meu coração, aí está o seu ministério. Não é só a leitura da palavra, mas você está realizando a palavra que eu dei através da Thaís. E a partir de hoje, Elaine, toda vez que nós abrirmos a sala, o seu chofar será ouvido. Porque o seu chofar é um chofar de cura. É por isso que você está aprendendo. É muito forte, de verdade é muito forte. Eu não entrei aqui com pretensão nenhuma de ministério. Mas Deus nos surpreende. E hoje, para mim, foi uma surpresa. E pode olhar. Hoje está na sala a maioria que me chama de mãe. Que diz que eu sou uma luz na vida. Pode falar, Isa. Eu queria só contar aqui uma coisa que eu acho que vem aqui encaixar tudo. Hoje eu consegui entender
o porquê que eu estava me sentindo mal naquele dia. Deus me falou. Porque Deus tirou-me de um lugar e hoje isto vem muito forte ao meu coração. Não é para eu voltar a falar com algumas pessoas que fazem parte daquele lugar. Só que aí a teimosia e a pessoa acha que pode ser, talvez como antes, por causa da amizade e em nome da amizade. E isto não tem nada a ver com o nome da amizade. Deus tirou-me daquele lugar é para eu seguir em frente, não é para voltar lá atrás. E acho que o facto de eu ter voltado lá atrás mexeu um pouco com a minha identidade, que eu estou rompendo, eu estou evoluindo, mas aí o diabo vem e tenta distorcer. E como ainda, talvez ainda não esteja 100%, né, no ponto, então às vezes há pequenas coisas que ainda podem me abalar. E eu tenho que me proteger. Mas hoje eu entendi isso. Uma das perguntas, porque só para resumir, eu falei com o meu ex-pastor, durante muitos anos foi meu pastor, e eu liguei para ele porque eu queria dar para ele uma explicação que eu achei que deveria lhe dar. Não sei se foi da minha cabeça, se foi de Deus, mas eu dei. E uma pergunta que ele fez para mim foi: como é que você, o lugar onde você está agora, acha que esse lugar vai trazer a maturidade que você precisa para seguir? Foi a pergunta que ele me fez. E eu fiquei um pouco confusa, porque eu disse, não, mas eu não tenho igreja, atualmente não tenho igreja física, onde eu congrego. Mas hoje Deus me mostrou que vocês são minha família. E mais uma vez que a Vânia é minha apóstola. Amém. Eu não falei para ele isso, mas hoje isso ficou muito claro. E eu quase que eu quero voltar atrás só para lhe responder, sabe? Eu não tenho igreja física, porque a minha intenção quando saí daquela igreja não foi andar de igreja em igreja, porque essa não é a resposta, essa não é a solução. Mas eu tenho uma família. E só para fechar este testemunho, no início, domingo eu estava a preparar a minha agenda e Deus colocou no meu coração para eu estudar a palavra, mas não tem sido fácil para mim seguir o discipulado da noite, porque aqui os horários são diferentes, às vezes eu levanto muito cedo, e então deu essa leitura da palavra. E eu não sabia de nada disto, mas Deus colocou no meu coração para eu começar por Mateus. Então, eu tenho a certeza que eu estou conectada espiritualmente, que eu tenho uma família, vocês são a minha família. Eu não estou desamparada. Foi a Amém. sensação que eu tive quando esse pastor me perguntou isso. Estás aí sozinha, andando por aí, mas eu não estou sozinha. Quero vos dizer que eu vos amo do fundo do meu coração. E Vânia, tu és a minha apóstola, tá? Amém. A Mela é a minha pastora. Eu não estou sozinha, eu não estou por aí como ovelha perdida, desgarrada. Eu tenho uma Amém. família e vocês todas são minhas irmãs. Eu vos amo muito. Amém. Também amamos você, Isa. Deus é muito lindo. Então, Elaine, pode fazer aquilo que o Pai já colocou no seu coração. Gente, eu venho aqui para o quarto porque a minha vizinha de parede, ela trabalha à noite. E aí, por isso que tá escuro, tá? Uhum. Baruch atah Adonai. Que o Senhor vos levante. A voz do chofar é para levantar o povo, para tirar o lixo do arraial e queimar, e para se posicionar. Que esse toque do chofar seja a voz do Senhor
para que todo lixo seja tirado das nossas vidas, seja colocado fora do arraial e queimado, e que nós Amém. nos lembremos para avançar em nome de Jesus. Amém. Thaís? Amém. Thaís, eu quero honrar a tua vida pela tua obediência, pela tua simplicidade, honrar a vida de cada uma de vocês. Débora, eu li o que você colocou aqui no chat e me surpreendi quando você entrou, porque eu sei que você está no trabalho também, assim como a Angélica e alguns de vocês, mas eu quero agradecer demais por vocês fazerem parte disso, por vocês fazerem parte do cumprimento de mais uma palavra sobre a minha vida. Muito obrigada. Que eu possa sempre honrar vocês com a minha vida, com a minha verdade, com a minha obediência ao Senhor. E que essa leitura da palavra, que agora todos nós sabemos é um ministério onde vocês estão sendo levantadas para cuidar das ovelhas que estão separadas, para cada uma de vocês. Então, que vocês sigam firmes, que vocês não duvidem de forma alguma daquilo que vocês carregam. E, Thaís, eu vou pedir para você fazer a oração final e a bênção final. Amém, 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 amém. O lindo, sabe o que é? É que o Senhor me mostra o potencial de cada pessoa aqui, porque quando o Senhor me conectou a Elaine, o Senhor já tinha me mostrado. Eu nem sabia da vida de Elaine, eu sabia que as pessoas invejavam muito ela, que o Senhor falou muito forte no meu coração para me liberar. Gente, eu libero. Eu não tenho medo de liberar, não, porque eu sei que o Senhor, Ele vai testificar aquilo que eu estou entregando a vocês, sabe? E Ele me falou muito forte que a Elaine, por muito tempo, ela ficou escondida porque as pessoas queriam matar ela pelo que ela carregava, mas Ele estava tirando ela daquele lugar e Ele ia colocar ela em evidência, porque Ele falava muito forte ao meu coração, é minha pequena que estão querendo matar, mas eu vou levantar ela porque é eu que carrego ela. É como aquelas pegadas na areia, a coisa das pegadas na areia, que o Senhor carrega você no colo, né? As pegadas só tem as pegadas, porque você está no colo do Senhor. Então, aqui, cada uma de vocês, acredite naquilo que Deus coloca no teu coração, libera mesmo, sabe? Porque quando você fica com a boca calada, a pessoa não vai viver o propósito dela, porque você não liberou aquilo que Deus mandou você liberar sobre a vida dela. Se eu não tivesse liberado aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mesmo sem conhecer Vânia, sem Vânia acreditar, ela não ia ter o direcionamento no qual o Senhor estava falando ao meu coração para liberar sobre a vida dela. E hoje ela está aí neste lugar. Eu fico muito grata porque eu sei que é o Senhor testificando a Thaís. Está vendo aí? Não se sinta pequena, porque sou eu que falo contigo. Então, quando o Vânia estava falando aquilo comigo, meu coração se encheu, porque eu vi o Senhor falando muito forte comigo. Tá vendo, filha? Continua, prossegue, não tenha dúvidas que sou eu que falo contigo. Tá entendendo? E para mim é uma honra estar com cada uma de vocês aqui. Nós somos irmãs em Cristo Jesus. Não, Deus, ele quando nos chama, ele não nos compara com ninguém, porque cada uma de nós tem a nossa essência, o nosso dom. Só que nós unidas somos uma bomba de Hiroshima e Nagasaki para o inferno. E é isso que o Senhor quer de nós, que possamos nos unir para combater as forças malignas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E unidas podemos estar quebrando toda a força maligna e posicionando as pessoas, levando Cristo Jesus a elas, porque esse é o nosso propósito, certo? E eu vou fazer a oração aqui. Pai amado, te agradecemos por esse momento único e especial que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor, no qual o Senhor está alinhando o nosso propósito, o Senhor está clareando a nossa mente naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, é uma honra estarmos aqui, buscando o direcionamento da Tua verdade, da Tua palavra, que é nossa bússola, que nos orienta, que nos instrui a cada dia, Pai, para que não venhamos estar confundidos e para que não venhamos sair do direcionamento que o Senhor deseja para nossas vidas, Senhor. Pai,
Só te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, por tua graça que desce sobre as nossas vidas, Pai, todos os dias. Quando nos sentimos fracos, o Senhor desce fortalecendo o nosso espírito para que possamos estar de pé diante de toda a batalha, diante de toda a luta, como soldado, nessa peleja no qual passamos, Pai. Nesse campo de batalha, porque muitas vezes somos atingidos, mas o Senhor vem e sara as nossas feridas e diz: prossiga, segue adiante, soldado, porque sou eu que te levanto e eu conto contigo para que esse exército seja levantado, porque há um tempo de avivamento no qual o Senhor está nos posicionando na direção, no alvo exato, Pai, que é o teu alinhamento do reino. Então, que no dia de hoje possamos entender que não estamos aqui em vão, estamos aqui com um propósito, um alinhamento do céu. O Senhor está nos avivando para esse novo tempo, no qual iremos estar fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Então, desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Pode falar, Elaine. Eu só queria entregar algo que está queimando no meu coração. Isa, com essa pandemia, o Senhor ele está reunindo os remanescentes dele. Ele está pegando um coração sincero de cada lugar e está juntando. Ele está usando como ferramenta para reunir aqueles que têm o coração disposto. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser capacitado, que a gente precisa ser especial. A gente olha para o próximo e pensa assim, ele é tão melhor do que eu. Mas o Senhor sabe, aqueles com quem ele tem um chamado em particular, aqueles com quem ele tem um tesouro escondido no coração. Então eu falo para cada irmã que você é escolhida do Senhor. O Senhor tem um particular com você. Eu queria tanto que a Júlia estivesse aqui agora, pena que ela não está, para ela poder entender o que eu comecei a falar com ela ontem. O Senhor, ele tem um particular com cada uma. E realmente, aqueles que o Senhor escolhe, o chamado é diferente, não se encaixa num padrão, numa caixinha. Como a Vânia falou no outro dia para mim, às vezes a gente pensa que a gente está louca, a gente vê coisas que só a gente vê, a gente escuta coisas que só a gente escuta, porque o chamado do Senhor para cada uma de nós é particular. O chamado do Senhor para cada uma de nós é especial. Quando eu digo especial, excepcional, é no sentido de ser diferente, ser exclusivo. E os nossos primeiros estágios, né, se vamos dizer assim, porque quando a gente está na faculdade ou num curso, a gente tem que estagiar. Nosso primeiro estágio é dentro da nossa casa, com os nossos. A partir daí, ele vai nos levando para fora, e são com os nossos da nossa igreja, antes de nos dar um cargo de liderança. A partir daí, ele nos coloca na liderança, e a partir daí, ele vai nos dando responsabilidades maiores. Vânia, Deus, quando ele te escolheu como líder, ele já estava providenciando o teu sustento. Muitas vezes você pode se sentir sozinha, porque às vezes você quer desabafar e você não sente segurança em desabafar com alguém, porque você acha que alguém não vai te entender. A pessoa vai te escutar, mas não vai entender a profundidade daquilo que você está sentindo, o que você quer expressar. Mas o Espírito Santo, ele tem escutado, até porque você sabe que antes que a palavra venha até o coração, a tua mente, ele já escutou. E ele tem escutado. E ele é o teu melhor amigo, e ele tem respondido muitas vezes antes de você perguntar. Ele já vem com a resposta pronta para você, porque ele sabe. Esse é o teu particular com ele, e ele mostra para você e para cada uma de nós que vamos viver essa experiência também, que o sozinho, sem homens ao lado, e muitas vezes até sem o cônjuge, porque muitas vezes o cônjuge não entende, os filhos não entendem, mas é ele que é o nosso melhor amigo,
É Ele quem vai entender na profundidade, porque o que está dentro de nós foi Ele que colocou, e Ele sabe a profundidade. Hoje, Vânia, eu posso falar com você o que o Senhor, na autoridade de Jesus, que Ele está me concedendo, o que Jesus falou para Abraão. Eu troquei teu nome de pai para pai de nações. Hoje, Vânia, eu posso te falar com a autoridade dada por Jesus. Eu te faço mãe de nações. Tu não serás chamada mais de mãe, mas de mãe de nações. Amém. O Senhor me trouxe há 20 e tantos anos atrás. Eu não vou entregar a minha idade, não. Que o Senhor me falou que me levaria por todo o Brasil. Eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso. A minha igreja não tem chamado de missionário. Hoje eu estou numa igreja que também não tem cargo de missionário. Eu estou diaconisa, mas eu não deixo de fazer a obra do Senhor por causa disso. Quando veio a internet, eu entendi como eu ficaria conhecida em todo o Brasil. Porque sem sair de casa, o Senhor me levaria para todo o Brasil. Em uma semana, eu visitei mais de 6 estados só pela internet. A internet que o diabo criou para tirar a nossa paz, para entrar nos nossos lares e roubar a nossa atenção e a atenção dos nossos filhos, Deus transformou numa ferramenta para alcançar vidas. Que Deus possa abençoar cada uma. E lembre-se, cada uma de nós tem um chamado em particular com o Senhor. Cada uma de nós, o nosso chamado é exclusivo. Então, deixa chamar de louca, deixa chamar de doida. Chamaram Jesus de endemoniado, de ser participante de Beelzebul. Por que não vão nos chamar, né? Mas seremos bem-aventurados quando formos perseguidos por amor a Ele e por fazer a obra dele. Que Deus abençoe a cada uma. Ismênia, não sei se você está no grupo Em Prol do Reino, do Whats, mas se você quiser, eu tenho alguns testemunhos para te contar, me chama lá que eu te conto a respeito dessa situação que eu já passei, que você hoje viu. Deus abençoe, irmãs. Amém, meninas. A aula está gravada, eu vou fazer a conversão para o link e vou colocar lá no grupo do Telegram. Todas concordam? Ok. Vou colocar lá de ontem também, essas que a gente ainda não coloquei, acho que eu só coloquei 3. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. E eu libero agora palavras de profecias, milagres, cura, restauração sobre a vida de cada uma de vocês. Que a mesma unção que eu carrego chegue até você. Unção de ousadia, unção de discernimento, unção de sabedoria. Que você seja tremendamente tocada pelo poder do Espírito Santo. E que a partir de hoje você não se sinta mais sozinha. Você tem um ministério, você tem uma família para te preparar para o que Deus vai fazer através de você. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Que o sangue de Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que Jesus esteja à sua frente, na sua retaguarda, à sua direita e à sua esquerda. E que o poder de Deus esteja derramado sobre você. Assim eu oro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, meninas. Amo vocês. Leide, já te mando o link, tá? Fiquem com Deus.